Agora passo a palavra ao Dr. Pedro Paulo Teófilo Magalhães de Holanda, secretário adjunto da Secretaria Nacional da Família, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Boa tarde a todos. Cumprimento a deputada Cristo Nieto, que agora preside a mesa, a pessoa na qual eu cumprimento os demais colegas de mesa. Saúdo especialmente as famílias que estão aqui, várias delas têm acompanhado diversos seminários, audiências sobre o tema, já estão aqui com bastante frequência, mostram que realmente são famílias que têm um carinho especial pelos seus filhos e estão lutando pelo melhor para suas famílias. O enquadramento que foi dado por alguns que falaram antes de mim é bastante apropriado. Qual é o papel do Estado? O papel do Estado é, subsidiariamente, buscar contribuir respeitando a liberdade das famílias, para que essas famílias elas sejam capazes de exercer, de forma cada vez melhor, o seu papel social. É isso, é contribuir para que as famílias exerçam o seu papel social. Agora, apesar de, como até a leitura do discurso do presidente Rodrigo Maia deixou claro, esse é um tema que já está nessa casa desde 1994, ele ainda é cercado de muito preconceito e de muito desconhecimento. Então, não se entende muito bem o que seria essa educação domiciliar e se cria uma série de espantalhos e de argumentos falaciosos contrários à educação domiciliar. Vale a pena, então, aproveitar essa oportunidade para comentar alguns deles e utilizar essa oportunidade para esclarecer o máximo de pessoas que for possível. Primeiro, há um caráter solidário no dever à educação. Ele é solidário entre o Estado e a família. Em algumas ocasiões no debate nesta casa se colocou que a educação domiciliar ela afastaria o Estado da questão. Não é o caso. Não é o caso, basta a própria leitura do nosso PL 2401 de 2019, que fica claro o caráter de cooperação entre Estado e família. Agora, essa cooperação, não há uma definição do como essa cooperação deve se dar. Então, a Constituição, nem nenhuma lei, coloca como deve se dar essa cooperação entre um dever do Estado e da família. Então, acreditamos que não é apenas uma forma de cooperação e o nosso texto já prevê que há essa cooperação. O texto encaminhado, ele traz alguns detalhamentos, mas vale a pena nós nos centrarmos em três aspectos que para nós são fundamentais. O primeiro deles é trazer expressamente a prioridade dos pais no direito, na escolha do tipo de educação que é dado aos seus filhos. Isso está expresso no texto que foi encaminhado e para nós isso é fundamental que continue assim, porque há prioridade dos pais, essa prioridade deve ser respeitada. Fora isso, há apenas dois elementos que para nós são muito importantes. O primeiro deles é a existência de uma base cadastral. Hoje, nos perguntam, são quantas famílias? Qual o perfil dessas famílias? Não há dados oficiais. Isso é necessário, inclusive para conhecer melhor esse público, para que o Estado possa, subsidiariamente, contribuir ainda mais para essas famílias educadoras. Então, a existência de uma base cadastral é um outro ponto fundamental. Por fim, e aí já acabam os pontos fundamentais, a avaliação periódica, que é uma avaliação focada no output. Ou seja, o Estado não deve definir o processo educacional. Ele deve estar preocupado com a aprendizagem. Está ocorrendo a aprendizagem? Está ocorrendo o desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente? Periodicamente ele deve aferir isso. Isso é um outro aspecto que consideramos fundamental. Então, respeitado esse foco na aprendizagem, nós podemos nos perguntar algumas coisas. São os pais que, então, diretamente aplicam essa educação domiciliar? Isso é uma outra questão que sempre se levanta, e junto a ela várias outras. Não necessariamente. Os pais podem diretamente educar seus filhos. Podem fazer isso dividindo o conteúdo a ser ensinado com outras famílias. Podem, como já foi dito aqui anteriormente, contratar algum professor particular. Podem, a depender da disciplina, encaminhar seus filhos para alguma escola, para uma escola de línguas, por exemplo. E há famílias, isso é muito interessante, há famílias que alguns filhos estão em educação domiciliar, outros não. O foco é o seguinte: as famílias podem personalizar a educação dos seus filhos, respeitado o melhor interesse das crianças. Quem, se não os pais, para saber qual é o melhor interesse daquela criança, daquele adolescente? Essa é a base. Então, há alguns mitos que são levantados, alguns já foram colocados aqui, mas vale a pena nós comentarmos brevemente. O primeiro deles é a socialização.
Há, de início, um problema no conceito. O que seria essa socialização? Nunca nos apresentaram um conceito aceito por todos. Então, o próprio conceito é objeto de debate. Um outro, o que quer que seja essa socialização? Ela seria exclusivamente um papel da escola? Não nos parece, não há nenhuma lei que coloque isso. Seria papel de educação socializar? O que quer que seja esse socializar? Também não há previsão legal para isso. E o mais próximo que nós encontramos é o direito à convivência familiar e comunitária. E esse direito, ele está resguardado no texto que foi encaminhado. Então, as famílias educadoras também têm que garantir o direito à convivência familiar e comunitária. Seria, então, a educação domiciliar um descompromisso do governo com a educação? Não acreditamos que a educação domiciliar seja uma panaceia que vai resolver todos os problemas da educação básica no país. Mas é uma opção, é um direito dos pais, é uma possibilidade para os pais que queiram exercer esse direito. Não afasta a responsabilidade do Estado de ofertar uma educação escolar. É uma política para poucos? Seja para poucos ou para muitos, é um direito. Afinal, sempre se defendeu o direito às minorias. Agora não? Por quê? É uma desvalorização dos professores? Se questiona muito a capacidade dos pais e se contrapõe à alegada capacidade superior dos professores. Vejam, como já foi dito aqui, a educação domiciliar, em muitos formatos, em muitos arranjos, conta com a participação dos professores. Então não há, de forma alguma, desvalorização do papel dos professores. Razões. Muitos nos perguntam também, razões. Que razões levam os pais? Acreditamos que o melhor interesse da criança e do adolescente. Mas tem razões de profissões itinerantes, razões ligadas a preferências pedagógicas, à distância entre a residência e a escola, a necessidades específicas das crianças e dos adolescentes. O grande ponto é o seguinte, já estou para concluir. Não é o foco. O foco não são as razões. As razões cabem aos pais definir se elas são ou não válidas. Esse é o ponto. O que se coloca na Declaração Universal dos Direitos Humanos não é uma afirmação condicional. Se coloca lá, aos pais pertence a prioridade no direito na escolha do tipo de educação a dar aos seus filhos. Não coloca, aos pais pertence a prioridade no direito na escolha do tipo de educação a dar aos seus filhos, apenas nos casos em que as razões sejam tais ou quais. Não importam essas razões. Certo? Então, finalizo reiterando o compromisso do governo federal com as famílias educadoras. Na semana passada tivemos a alegria de poder compartilhar com os senhores a comunicação que foi feita a todos os conselheiros tutelares do país, para que tratem essas famílias enquanto o PL está sendo examinado nessa casa com o cuidado necessário. E expresso também por parte do governo federal a vontade de dialogar com o parlamento brasileiro. Estamos, como estivemos ao longo de todo esse processo, à disposição para dialogar com todos os deputados. Mas peço para que o tema seja tratado com responsabilidade, sim, mas com a celeridade que merece, que as famílias merecem. Obrigado.